agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, neste dia 20 de março de 2009, é uma sexta-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo de número 1, tema da nossa mensagem, Apocalipse capítulo 6, e o título, Estudo do Apocalipse, parte 11. Deus, nesta manhã, quer falar mais conosco e nós vamos aprender mais desse livro, que é um livro muito importante para a compreensão das coisas de Deus. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Até aqui, por enquanto, em nome de Jesus. Esta manhã nós queremos dar continuidade. Você que está acompanhando, você sabe que nós paramos no 5, que era justamente a aparição do Cordeiro, que é na verdade o próprio Deus, do capítulo 4, sendo que o capítulo 4 mostra a presença do Todo-Poderoso nos céus. E no 5 mostra o Cordeiro na terra, sendo o único digno de desatar os 7 selos, que na verdade simbolizam o controle de Deus sobre toda a humanidade. Somente o Cordeiro, ele é capaz. Somente Jesus, ele é capaz de realizar tudo isso. Por quê? Porque Jesus, foi ele que fez o sacrifício. Ele é a fiel testemunha. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Filho do Homem. Faltam adjetivos para qualificá-lo, né? Porque na verdade, Jesus Cristo é aquele capaz de começar e terminar todas as coisas. É ele quem vai concluir a história da humanidade. Por isso que quando nós entramos no capítulo 6, nós entramos na série dos 7 selos que serão abertos, que serão quebrados. E nós vamos verificar nesta manhã os 4 primeiros selos, e nós verificaremos que cada selo corresponde a uma fase, corresponde a alguma coisa que vai acontecer e que também está acontecendo. Porque na verdade, quando diz aqui no versículo de número 1, que havendo o cordeiro aberto um dos selos, ele vai abrir na direção, né? Ele vai abrir o primeiro, o segundo, um após o outro. Aqui diz que olhei e ouvi um dos 4 animais. Veja, João ele olhou e João ele viu aqueles mesmos animais que simbolizam, lembra? Que são aqueles 4 animais que simbolizam toda a criação de Deus. E que dizia como que uma voz de trovão. Que uma voz de trovão? Uma voz muito forte, uma voz muito potente, uma voz que faz estremecer. E ele disse, vem e vê. João estava ali em arrebatamento espiritual, em êxtase, e aquele animal diz a João, vem João, vê o que está acontecendo, meu irmão. Nessa manhã Deus também está te chamando. Assim como João, que tinha aquela visão, que teve aquela visão, ele ouviu aquela voz poderosa, aquela voz possante ao seu ouvido dizendo, vem João e vê. E nesta manhã Deus também está falando com você e comigo, com todos nós. Deus está dizendo, venha cristão, venha e veja, porque Deus está controlando todas as coisas. Quando nós lemos isso aqui, querido, nós devemos entender que o Cordeiro de Deus é aquele mesmo que você serve. O Cordeiro de Deus do passado é o mesmo Cordeiro que tirou e tira o pecado do mundo. Não somente o pecado do mundo, mas também o seu, o meu, os nossos pecados. E é Ele que nesta manhã está te convidando a se achegar, a se aproximar, e você vai ver, todo olho verá, toda língua confessará que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, somente Ele é digno de desatar os 7 selos, e nesta manhã Ele começa a desatar, a arrebentar, a tirar todos os selos da sua vida. Quem sabe no final desse estudo a tua vida não está mudada. Quem sabe no final desse estudo todos os selos que travavam a sua vida não serão quebradas. Pelo
pelo Cordeiro de Deus, porque na verdade os selos quebrados são as crises quebradas. Toda a área da sua vida, creia, pela fé e pela palavra de Deus, serão transformadoras para as nossas vidas nessa manhã, ou melhor, nessas manhãs que Deus tem colocado em nossas vidas. O tema é Apocalipse, particularmente o capítulo 6, e o título Estudo do Apocalipse, parte 11, e nesta manhã nós estamos aqui nos selos. Você já sabe que o Cordeiro de Deus é o único digno de desatar os selos, é Ele que controla tudo. E nós teremos aqui uma sequência. O primeiro selo vai ser aberto. E o primeiro selo, quando o animal chama a João e fala, João, vem e vê, quer dizer, vai ter uma sequência. No versículo 2, nós temos o primeiro selo que foi desatado. O primeiro selo corresponde ao primeiro cavaleiro do Apocalipse. Corresponde ao cavalo branco. O cavalo branco é justamente consequência do primeiro selo. Quer ver comigo? Veja no versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, o primeiro selo corresponde ao primeiro cavalo, o cavalo branco, o primeiro cavalo do Apocalipse. Nós temos que entender aqui cada situação. Veja, essa palavra, alguns entendem que vai tudo isso acontecer somente no período de grande tribulação. Enquanto que você tem outras visões que não são centralizadas somente no período de grande tribulação. Se você pegar de uma forma ampla, você vai entender que as 7 igrejas, depois a apresentação do céu, a apresentação da terra, aí vem os selos, o livro, e aí você começa. Na verdade, isso aqui é a história da humanidade. Você pega desde que o mundo é mundo, isso já acontece, com certeza. Os cavalos vão mostrar isso. A guerra, a fome, tudo isso já acontece. Mas, em especial, também vai acontecer com mais intensidade quando se aproxima o período de grande tribulação. Por isso que o primeiro cavalo é o cavalo branco. Porque o cavalo branco aqui é uma cópia, uma imitação do Jesus Cristo verdadeiro, porque na verdade esse cavalo branco simboliza o anticristo, querido. O anticristo, porque esse anticristo é ele quem domina toda aquela situação. Então, quando é quebrado o primeiro selo, mostra o quê? Que Deus, ele permitiu e permitirá que esse desenvolvimento aconteça na terra. Mas você veja bem, o fato não significa que esteja fora do controle. Pelo contrário, Jesus quebrou o selo, ele controla. Então o Cordeiro quebra o selo para mostrar o quê? Que vem um cavalo branco, e o cavalo era símbolo de uma autoridade no passado. O cavalo sempre era o meio de transporte dos guerreiros, daqueles que iam para a guerra. E o primeiro cavalo é branco, porque o cavalo branco geralmente era montado por vencedores, por generais, por imperadores, por pessoas que tinham uma grande posição. Por isso que esse primeiro cavaleiro, ele vem montado num cavalo branco. Ele vem assentado sobre esse cavalo e ele tem um arco na mão, tá vendo? Esse arco aqui simboliza que ele é um vencedor. E foi-lhe dada uma coroa, veja, foi dada a ele. Isso quer dizer que foi uma concessão. Tudo que acontece aqui é uma concessão de Deus para que as coisas aconteçam na terra. Por isso que esse cavaleiro não é Jesus Cristo, ele é o anticristo, porque ele é uma cópia do que vai acontecer no capítulo 19, quando o Cristo verdadeiro voltar. Mas antes do Cristo verdadeiro voltar, o anticristo, ele já passeou pela terra, e aqui diz que saiu para a vitória, para ser vitorioso e para vencer. Por quê? O reino do anticristo é uma farsa, ele é um pústula. Na verdade, o anticristo, ele vai proclamar a falsa paz. E essa falsa paz é que vai imperar na terra, porque ele vai enganar a muitos. E essa falsa paz é justamente a paz que engana a humanidade. E quando você pega aqui esse cavalo branco, esse cavaleiro branco, que vem montado, o cavaleiro que vem montado sobre o cavalo branco, você entende que é o anticristo, ali você entende que o primeiro animal, foi ele que falou com João, viu? Porque cada cavalo vai ter um animal vivente. E o primeiro animal que disse para João, vem ver, você lembra que cada animal correspondia a uma das fases de Cristo na terra?
Você lembra disso? O primeiro animal da visão era correspondente ao leão, lembra? E o leão simboliza Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o equivalente ao Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus. Você lembra disso? Então aqui, quando aparece o anticristo montado no cavalo e fingindo que é o vitorioso, mas na verdade ele não é, ele proclama uma falsa paz. Esse anticristo, na verdade, ele é uma imitação barata do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, porque na verdade ele quer imitar o Cordeiro, ele quer imitar o leão, ele quer imitar aquele que é o Salvador, ele quer imitar, porque o diabo ele é imitador, ele é o pai da mentira, ele sempre enganou e sempre vai tentar enganar. Por isso que naquele momento, o primeiro animal, que era simbolizado pela aparência de um leão, que simbolizava Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que na verdade vai voltar sobre um cavalo branco no capítulo 19, para vencer e proclamar a vitória sobre a terra. Aquele sim que vai vir, esse será o verdadeiro Cristo. E se nesta manhã você não entendeu, cuidado, a falsa paz pode te enganar, os falsos mestres podem te enganar, a mentira pode te enganar. Por isso que hoje, se você se encontra atribulado, atribulada, saiba de uma coisa: a verdadeira paz somente Cristo pode te dar, somente Jesus pode tranquilizar o seu coração. Como ele disse em João capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. A verdadeira paz não vem do anticristo nem da mentira, a verdadeira paz vem de Jesus Cristo, esse sim, o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse vai vir para mudar realmente, mas o primeiro selo foi quebrado. O primeiro selo foi o cavalo branco foi o anticristo, e esse anticristo é aquele que proclama através da humanidade, da história da humanidade, uma falsa paz, e é ele que no período de grande tribulação vai atuar mais ainda para enganar a humanidade. Tema Apocalipse 6, título Estudo do Apocalipse, parte 11, em segundo lugar, versículo 3 e 4. O segundo selo, tem o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho. O cavalo vermelho simboliza, meu irmão, a guerra, tá? O cavalo branco simboliza o anticristo, que é a falsa paz. O cavalo vermelho simboliza a guerra. Quer ver comigo? No versículo de número 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. Veja, lá no versículo 1, o primeiro animal, porque o primeiro animal, ele manifesta Jesus como leão, lembra? Como rei dos reis, é paralelo ao anticristo mentiroso montado sobre um cavalo imitando a Cristo. Aí quando você abre o segundo animal disse, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Isso tudo é simbólico. Aqui diz que através dos séculos a guerra prevaleceria, e a guerra é justamente o homem matando o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Esse cavalo vermelho que simboliza a guerra, ele entra em confronto contra outro guerreiro, porque você entende que o segundo animal, ele correspondia ao bezerro. Lembra do bezerro que apresentava Jesus como a nossa expiação, como o nosso sangue redentor? Por que isso? Porque a guerra é um derramamento de sangue, mas o derramamento de sangue para injustificação, para a derrota, para a desgraça. Mas o nosso Cristo, ele derramou o sangue dele para redimir a povos, nações e povos e línguas e raças, para que todos tenham acesso a ele. Ou seja, aqui esse cavalo vermelho, ele mostra a guerra através dos séculos. Ele mostra essa guerra contínua, nação contra nação, reino contra reino, matando-se um ao outro, que é símbolo de toda a desgraça que foi derramada e é derramada sobre a humanidade. Por isso que esse cavalo vermelho, ele vai ser justamente o oposto de Cristo como a nossa expiação, porque esse sangue derramado das guerras é um sangue da injustiça, mas o sangue de Cristo que ele derramou foi o sangue da justiça.
Por isso que o segundo animal disse, vem ver, porque o segundo animal, ele mostra para mim e para você nessa manhã, querido, que na sua vida a guerra não existe mais, na sua casa a guerra não pode existir mais, porque esse cavalo vermelho, ele vem para tirar a paz da terra, e veio para tirar a paz da terra como a paz da tua casa também, da tua vida. De repente o cavalo vermelho é ele quem anda entrando e trabalhando à sua volta, mas uma coisa é certa, nesta manhã, pelo nome do Senhor Jesus, esse cavalo vermelho tem que sair, a sua vida tem que ter paz, a guerra vai acabar, se existir ou existe confusão no seu lar, saia nesse momento em o nome do Senhor Jesus, mande embora da sua vida, porque assim como o cavaleiro vermelho, ele traz a maldição e a guerra, Jesus Cristo é a paz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo andar, não se turbe o vosso coração nesta manhã, tenha paz, mande embora o cavaleiro vermelho, porque a guerra não pode estar na tua casa, nem na tua família, a briga tem que sair, não aceite o diabo destruindo o seu lar, mas saiba, Jesus Cristo é o restaurador, porque ele é o segundo animal, corresponde a Jesus como bezerro, como aquele que tirou o pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus, e sobre o seu sangue repousa uma grande vitória para você nesta manhã. Tema Apocalipse 6, título Estudo do Apocalipse, parte 11. Primeiro lugar você viu, primeiro selo, cavalo branco, segundo selo, cavalo vermelho. Em terceiro lugar, o terceiro selo, terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro era o cavalo preto. Quando quebra-se o terceiro selo, aparece um cavalo preto. Quer ver? Veja comigo no versículo de número 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, de novo, tá vendo? Cada animal falou em uma vez. Cada animal falou, quando o animal falava, aparecia um cavalo. O animal falava, aparecia outro cavalo. O animal falou o terceiro animal, ó. Havendo aberto o terceiro selo aqui, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Tá vendo aqui, ó? E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Esse terceiro animal, esse terceiro cavaleiro, melhor dizendo, que o terceiro animal vivente fala, vem ver, porque o terceiro animal, se você não recorda, você vai entender agora, o terceiro animal vivente, ele tinha aparência de homem, que simbolizava Jesus Cristo como homem, Jesus Cristo como servo de Deus, porque você sabe que cada figura de Cristo aponta também para um evangelho, lembra? O leão aponta para o evangelho de Mateus, Jesus como rei dos judeus, o segundo animal como o bezerro, ou seja, como o Cordeiro de Deus, aponta para o evangelho de João, o terceiro, quando aparece o homem, é o homem apontar para Jesus em Lucas, como Jesus, o filho do homem, o servo. E ali você tem Jesus como um servo que sofreu, que padeceu, que passou por todas aquelas situações, como o homem que foi. E ali diz que esse terceiro cavaleiro, do cavalo preto, simboliza a fome, meu irmão. Isso, a fome. A fome que sobre a terra hoje está abatendo muitos morrendo de fome, muitos não têm o que comer, continentes inteiros, como o continente africano são atingidos com grande fome, com grande devassa a respeito dessa área, e aqui diz que esse animal terceiro, ele saiu como uma balança na mão. Por que uma balança? Porque na balança você bota a alimentação para você pesar, entende? A balança você coloca para medir o peso e a quantidade do alimento. Isso mostrava o quê? A escassez de comida sobre a face da terra. Isso tem acontecido? Tem, mas na época da grande tribulação vai intensificar. Porque pelo controle do anticristo, ele vai justamente racionar a alimentação. Por isso que aqui diz, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Essa voz no meio dos 4 animais é a voz do cordeiro. E essa voz dizia, olha, ó, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada. Isso é racionamento. A dificuldade da alimentação. Só que ele diz no final assim, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Por quê? O vinho e o azeite simbolizam um alimento fundamental.
Isso quer dizer que tudo é permissão de Deus, tá? Se você pega isso aqui, isso Deus estava mostrando para João e mostra para mim e para você, que Deus tem controle de tudo. Ainda que tudo isso esteja acontecendo, Deus está controlando e permitindo, porque Deus é que permite que todas essas coisas aconteçam. Por isso que ele controla, não danifique o azeite e o vinho. Por quê? É o alimento principal. Vinho e azeite eram elementos fundamentais na antiguidade para a alimentação e para a vida de uma família. Quando ele fala para não danificar o azeite e o vinho, tipo o seguinte: vai haver uma grande fome, como já existe, mas essa fome não vai afetar o básico, porque ainda que venha sofrimento, Deus ele garante o fundamental, querido. De repente o cavalo preto anda rondando a tua casa, hein? De repente ele está tentando te jogar na miséria, te jogar para baixo, mas não aceita isso na tua vida não, porque nesta manhã Deus está te mostrando, Deus ele veio para te dar vida e vida em abundância. Você não vai passar crise nenhuma não. A balança na mão daquele sobre o cavalo preto vai passar bem longe da tua casa, porque Jesus Cristo ele já sofreu por mim e por você. Jesus, o Filho do Homem, ele estará te dando um grande livramento nesta manhã, porque você tem a certeza, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará para você, porque se você é um servo, uma serva de Deus, jamais acontecerá absolutamente nenhuma falta na sua vida, porque Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Portanto, nessa manhã, você que ora, você que estava pedindo, saiba, Deus está te mostrando, tudo isso acontece para os que não amam e não temem a Deus. Mas quando você ama e teme, você nunca passa isso e nunca passará, porque até mesmo no período de grande tribulação, a igreja fiel será arrebatada. Tema é Apocalipse 6, título Estudo do Apocalipse, parte 11. Nós estamos no terceiro e no quarto selo. Primeiro selo marcou aí o cavalo branco, o anticristo. Segundo selo, o cavalo vermelho, a guerra. Terceiro selo, o cavalo preto, a fome. E o quarto selo, nós verificamos no versículo 7. O quarto selo é o cavalo amarelo. E o cavalo amarelo simboliza a morte. Veja comigo: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Olha o quarto animal aí. O quarto animal, se você não lembra, simboliza Cristo como águia. Simboliza Cristo como aquele que é uma grande águia. E esse evangelho foi o evangelho de Marcos, escrito para os romanos. E o símbolo do Império Romano era justamente uma águia. E Cristo, ele simboliza o quê? Ele simboliza esse voo rasante, que voa alto, que passa acima de todas as coisas. Por isso que sempre vem um animal antes. No 8 diz: e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, porque a morte e o inferno, querido, são símbolos de desgraça para a humanidade, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com feras da terra. Veja bem, tudo isso tem acontecido ao longo da história da humanidade. As pestes, as doenças incuráveis, as mortes de diversas formas. Esse quarto animal, ele simboliza, esse quarto cavaleiro, perdão, em cima do animal que é o cavalo amarelo, simboliza a morte que tem triunfado sobre toda a terra. E não somente triunfou naquele período hoje, mas automaticamente no período de grande tribulação vai se levantar em maneira em extremo. Mas veja que o quarto animal falou: vem ver, porque o quarto animal aponta para Jesus voando alto. Jesus como águia, que é o quarto animal, rosto de águia, aparência de águia. Isso quer dizer que, ainda que a morte venha, a morte não te separa do amor de Cristo, porque Jesus como a grande águia, ele te levanta e ele faz você voar alto. Ainda que você esteja embaixo, a Bíblia diz, você vai renovar a sua força, meu querido, nessa manhã. Você vai voar como águia. O crente, ele pode até passar uma grande dificuldade, mas a morte e o inferno não tem domínio sobre eles não. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem as chaves da morte e do inferno. Aqui simboliza que a morte vai varrer o mundo, mas na verdade Jesus está acima de tudo isso.
Porque Jesus, ele vai no futuro aparecer para restaurar. E nesta manhã, ele aparece também na tua vida para restaurar. Porque esse quarto cavaleiro, símbolo do quarto selo que foi rompido pelo Cordeiro, mostra que haverá um período muito ruim na terra. Esses 4 cavaleiros vão pintar e já estão pintando a miséria possível. E na tribulação, na grande tribulação, vai intensificar mais ainda. Mas uma coisa é certa, querido, nesta manhã. Saiba, quem está desatando os selos aqui é o Senhor Jesus. Quem está fazendo tudo isso é o Senhor Jesus. Portanto, ó pequeno rebanho, fique tranquilo, porque o Senhor agradou dar o reino a vocês. E nesta manhã saiba dessa grande verdade: ainda que tudo isso se levante, você pode bater no peito e falar glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque tudo isso aqui não diz respeito a você nem a mim. Tudo isso aqui diz respeito àqueles que não se lembram e não amam o nosso Deus, o nosso Senhor. Porque Ele te dará livramento na hora da ira. Ele te dará um grande livramento como nessa manhã. Quem sabe você estava para baixo nessa sexta-feira, se achando a mais indigna das pessoas, mas tenha certeza, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele quem controla tudo. O cavalo branco não faz nada, nem o vermelho, nem o preto, nem o amarelo, porque sobre a tua vida está o resplandecer da glória de Deus. E saiba, você vai subir nesta manhã como águia, e você está por cima de tudo isso, porque a águia voa alto, voa por cima e não sofre dano algum, porque assim diz a palavra, assim nós cremos e assim será, hoje, sempre, eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe.